graça de Deus possa nos abençoar. Amém. Somente a graça e nada mais do que a graça. Amém? Que todos que estão aqui essa noite possam sair daqui abençoados. Possam sair preenchidos. E eu desejo no fundo da minha alma que cada um venha dar atenção na mensagem pregada. Não dê lugar para o sono. Amém? Se tiver com sono, passa uma água no rosto, faça alguma coisa, mas não dê lugar para o sono, tá bom? Hoje eu vou pregar, se assim Deus permitir, os ungidos dos últimos dias, ou ungidos para destruição, para matar. Amém? Eu já preguei a um tema semelhante há muito tempo atrás. E hoje vamos falar um pouco. Vamos abrir Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Porém, hoje, diferente da última vez que eu preguei, foi um culto mais avivado, mais quente. Hoje eu vou pregar mais calmo, todavia a direção é do Espírito Santo. Amém? Penso ser assim, mas vamos tentar, todavia o Espírito Santo que nos conduz. Mateus 24, versículo 24. Portanto, Mateus 24, 24. Podemos? Quando lemos a última vez, há muitos anos atrás, lemos praticamente o capítulo inteiro. Hoje vamos ler apenas o versículo 24. Diz assim: surgirão falsos cristos. Está no singular ou no plural? Está fraco. Está no plural ou no singular? Plural. E falsos profetas. Profetas está no plural ou no singular? Plural. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Note que a Bíblia está dizendo que surgiriam falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, no plural. E fariam tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Veja como esses sinais são virtuosos, de maneira que somente o escolhido não será enganado. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale ainda mais conosco esta noite, Deus. Fale mesmo. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós lemos aqui que haveria falsos cristos. E Cristo significa ungido. Jesus é Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Todavia, Jesus está falando que surgiriam falsos ungidos, falsos profetas. Vale ressaltar que falso profeta não é aquele apenas que profetiza, porque existe o profeta no sentido de passar uma revelação, uma profecia de Deus. Existe o profeta no sentido de proferir, de profetizar, de pregar. Então a raiz da palavra é a mesma. Todavia, Jesus está dizendo que haveria falsos cristos e falsos pregadores, falsos profetas no período do fim. E, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, todo ensinamento que não se encaixa perfeitamente na palavra é antibíblico. Portanto, todo ensinamento que não se encaixa dentro da Bíblia é efetuado por um falso profeta, por um falso pregador. E todo pregador, ou pastor, que seja, que não prega as verdades bíblicas, ele pode ser ungido, mas ele está dentro da categoria de um falso ungido. E não estou dizendo aqui que não é Deus que usa, irmãos. Jamais vou atribuir a uma coisa que Deus faz, dizer que é o diabo que está fazendo. Por exemplo, a pessoa prega, está ali pregando, você acha que Deus não está ali? Está. Você acha que as pessoas não estão se alegrando? Estão. Você não acha que, por exemplo, orou por alguém foi curado e recebeu uma bênção que não foi Deus que deu? Deu. Eu não estou falando que o Espírito que ungiu é falso, mas que a pessoa ungida é falsa. Falsos ungidos. Amém? Vocês estão entendendo? Então muitos associam um falso ungido, um falso profeta, como se fosse apenas ungido por Satanás. É como se Satanás que ungisse. Não. Um falso ungido, um falso profeta
é muitas vezes ungida por Deus, porque a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem, não os que vivem uma vida diferente. Basta crer, basta crer. Olha lá para Judas. Judas nunca deixou de ser um falso ungido, mas estava lá expulsando demônios, estava lá curando os enfermos, estava lá. Observe Pedro. Pedro, o próprio Jesus disse que ele nunca tinha se convertido, mas estava lá fazendo sinais. De tal maneira que os discípulos foram pregar, e Jesus disse: por que vocês estão alegres? Não vos alegrei porque tem o nome escrito, não vos alegrei porque os espíritos se vos sujeitam. Observe, os espíritos imundos estavam se sujeitando a eles, mas ele disse: se alegreis por ter o nome escrito no livro da vida. Ou seja, a alegria de um crente não é porque Deus está usando, a alegria de um crente é saber que está vivendo a palavra para ser salvo. Essa é a alegria de um cristão, amém? Então você vai observar, irmãos, que o Espírito Santo verdadeiramente unge as pessoas, porém a unção é verdadeira, mas essa unção é para destruir, é uma unção para matar. Por quê? Porque a pessoa não é convertida, porque a pessoa, por mais que receba algo de Deus, ela tem outras prioridades que colocam acima da palavra, e por ter essa prioridade a coisa começa a desandar, e aí você vai ver que as pessoas são genuinamente ungidas por Deus, ou ungidas pelo genuíno Espírito de Deus, mas ainda assim são pessoas falsas. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Mateus capítulo 7, deixa eu só abrir aqui, fica mais fácil. Mateus capítulo 7, olha o que diz a palavra aqui. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, observe: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Observe, tem muita gente que está clamando, Senhor, Senhor, fala com Deus. Ele disse: não é todo mundo que me clama que vai ser salvo, é só quem faz a vontade de Deus. Aí ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, profetizou, sim. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Os sinais estão aqui: expulsa demônios, cura enfermos, se prega o evangelho, a verdadeira unção está aqui. Agora, o que Jesus disse? Nem todo, todo aquele, pois, versículo 23, não é isso? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, que praticais iniquidade. Ou seja, estes estavam ungidos com o Espírito Santo, mas a vida deles não era transformada, de tal maneira que Jesus nunca conheceu estes, de tal maneira que não era conhecido por Cristo. Por quê? Porque não nasceu de novo. E aí você vai ver, versículo 23, não é isso? 24: e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram a sua casa, e ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. O que Jesus está comparando é que mesmo pessoa sendo ungida por Deus, mesmo Deus ouvindo oração, mesmo Deus fazendo algo, ela ainda pode ser um filho do diabo. Por quê? Porque elas não nasceram de novo, ouve a palavra, mas não pratica. Jesus disse, por exemplo, aos fariseus: façam o que eles estão ensinando, mas não façam o que eles estão fazendo, porque a vida deles não estava praticando aquilo que estavam ensinando. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então a Bíblia é muito clara. Mateus 24, versículo 24, Jesus, vou repetir: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eu vi, irmãos, um pregador bem famoso, já está com uns 4 anos isso, foi trazer libertação. Era uma campanha de alguém botar, eu não lembro era o valor, e aí ele orava, e aí fazia um voto com Deus, e aquela pessoa era liberta de espíritos. E aí houve um homem, e ele orava, e no que orava o espírito voltava, e ele orava, e o espírito do diabo disse que não saía. E aí
aquele homem, aí ele estava com um martelo de madeira, quando ele batia, disse que estava sentenciado e que estava liberto, e o demônio dizia: não saio. O nome de Jesus não expulsou, a autoridade do pastor não expulsou. Aí o pastor disse: eu já sei o que é porque ele está devendo no voto aí. Aí cada um, aí um dava tanto, outro dava tanto, para juntar R$2.000. Na hora que juntou R$2.000, que o último disse: eu pago agora o que está faltando, faltava 100, o demônio saiu. Ou seja, dinheiro expulsou o demônio, mas o nome de Jesus não expulsou. Isso irmãos, é assim que o diabo engana. Os falsos ungidos traz, não, então eu vou fazer isso que eu quero ser liberto também. E não sabe que o diabo está fazendo isso. Eu não estou dizendo que o ungido é falso, estou dizendo que as estratégias que o diabo faz questão: opa, eu vou fingir que eu vou sair mesmo agora, que é para todo mundo pensar que o negócio é dinheiro. É assim. Vocês estão entendendo, irmãos? A coisa, ela é diferente. Ela é diferente. E aí você vai ver que Deus não revela pecado, Deus não revela nada, mas revela que Deus está te dando um carro, Deus está te abençoando, Deus está fazendo não sei o quê. A coisa, ela vai estragando. Então esses ungidos, eles são ungidos para matar, para destruir, para acabar com a fé das pessoas. Por que você acha que o mundo religioso está vivendo uma vida fraudulenta, uma vida sem intimidade, sem unidade, sem pureza, sem mais nada? Por quê? Porque há ungidos que estão pregando e dizendo: Deus só quer o teu coração. Há ungidos que estão pregando a facilidade. Há ungidos que não estão preocupados com a alma. Há ungidos que não estão preocupados com nada, porque são falsos ungidos. Não tem preocupação nenhuma com salvação. E às vezes nós perdemos tempo da vida achando que estamos fazendo algo, e não sabemos que estamos sendo destruídos, corrompidos, por não percebermos essas questões, porque são ungidos para enganar. E eu sei que parece paradoxal, né? Como é que alguém é ungido pelo verdadeiro Espírito e ainda é ungido para matar? Como? É porque não nasceram de novo. Esse que é o problema. É ungido sim, com o verdadeiro Espírito Santo, mas para enganar. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz assim: porque Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Você vai observar, irmãos, que as dádivas de Deus são para todos. Os dons de Deus é para todos. É para todos. Deus não é injusto, não. Comece a orar, porque a Bíblia diz: os sinais acompanharão os que creem. Crê, vai receber. Amém. Agora, a salvação é para quem foi transformado. Amém. O verdadeiro ensinamento é para quem tem temor. É quem tem temor. Porque difícil é você querer se submeter debaixo de uma vida que a sociedade está vivendo outra, e você é diferente. Então você está vivendo e pela vontade humana, vamos facilitar tudo, vamos abrir as portas para tudo. Todavia, nós precisamos entender todas essas questões. E a chuva não cai apenas para os bons, mas cai para os maus. Hebreus vai dizer assim, irmãos, capítulo 6, versículo 4: porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram-se participantes do Espírito Santo e procuraram a boa palavra de Deus. Observe, esses foram participantes do Espírito Santo, realmente provaram da boa palavra, realmente foram transformados, e as virtudes do século futuro, ou seja, conheceu as virtudes do século futuro, conheceu a salvação, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois quanto a estes, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério, que é a vergonha, o vexame. Por quê? A terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles que é lavrada, né, e que recebe a bênção. A terra, quando chove, irmãos, a terra não vai mudar a natureza, não. Olha, eu vou dizer para você, Deus não muda a natureza no sentido de que o Espírito Santo vem, ele te convence. E é o seguinte: quando vem a chuva, vem a palavra, vem o Espírito Santo, e aí você é como uma semente escondida na terra. Eu não sei que natureza você tem, não, mas a palavra, ela vai classificar. Amém. Quando vem a palavra, você se submete e diz: meu Deus, eu me submeto à palavra. Amém. E ela vai refletir: é milho. Ela vai refletir erva daninha, ela vai refletir qualquer tipo, porque a árvore produz segundo o seu fruto. Não é isso? Amém? Então a chuva sim cai sobre as duas classes,
quer seja ela boa ou má, a chuva de Deus vai cair sobre ambas. Cai sobre a igreja, cai sobre o joio, cai sobre o trigo, cai sobre o corvo, cai sobre a pomba, cai sobre todos. Mesmo um filho do diabo, mesmo o enganador, ainda é abençoado por Deus. E parece estranho dizer isso. Mesmo o filho de Satanás que mata a gente, Deus ainda abençoa essas pessoas. Como assim? Irmãos, basta viver um dia após o outro para dizer que aquela vida não foi Deus que deu. Quem está sustentando aquela pessoa? Quem que está mantendo ela em pé? Quem que está dando a oportunidade para que ela seja salva? Quem que está ali buscando um jeito para que ela de fato se converta e deixe aquela vida? Deus está dando oportunidade para todos. Todos. Não é isso? Lembra de Gênesis, quando Noé botou um corvo e uma pomba para sair da arca? E aí soltou o corvo achou carniça e nunca mais voltou. As carniças eram boas, ele não queria saber de outra coisa. Por quê? O corvo tem duas naturezas, ele come tanto a podridão como come grão. E lá na arca comia só grão, mas a natureza dele estava pedindo, eram as coisas do mundo mesmo. Foi e não voltou mais. Mas quando soltou a pomba, ela traz uma folha de quê? De quê? De oliveira no bico, mostrando a natureza daquela pomba. Ela podia vir com o bico melado, mas não, ela não vinha com o bico melado de sangue, de nada, porque a natureza da pomba não se alimenta de coisa estragada. O cristão, irmão, ele pode passar o que for, mas ele não tem desejo pelas coisas do mundo. Mateus, então, assim, a gente precisa entender, amém? Que a árvore, ela produz sim frutos. Só que a gente tem que entender. O irmão Brano, ele fala em uma mensagem, que ele foi na casa de um certo irmão, e ele olhou e viu uma árvore diferente, cheia de galhos. E um galho produzia laranja, o outro galho produzia limão, o outro galho toranja, o outro galho tanjaroa, o outro galho tangerina. E ele perguntou: que árvore é essa? Ele disse: laranja. E aí ele disse: glória a Deus. E o homem disse: o que é isso? Por quê? E ele disse: então quer dizer que cada galho está produzindo segundo a sua espécie? Ele disse: sim, todos os galhos que foram enxertados estão produzindo a espécie do que foram enxertados, mas o galho original só produz a fruta original. Amém. E ele gritou de novo: glória a Deus. E o homem disse: mas como assim? E ele disse: não, assim é o cristão que ele é da árvore original, ele produz o fruto original. Ele tem que produzir o fruto original, enquanto os outros estão absorvendo a vida da fruta original, da árvore original, mas estão produzindo frutos diferentes. A laranja está produzindo aquilo que foi o galho enxertado, está produzindo tangerina. O outro galho enxertado está produzindo tanjaroa. O outro galho enxertado está produzindo algo. Ele disse: assim são o mundo religioso. O assembleiano, o galho assembleiano produz assembleiano. O galho adventista produz adventista. Cada um com suas doutrinas. Mas aqueles que são o galho original produzirá a doutrina original. E a doutrina original é a palavra dele. Jesus disse: por que me chama Senhor se não faz o que eu vos mando? Então a doutrina original é ficar com a palavra original. E aí você vê que o mesmo Espírito Santo, ele usa tanto genuínos cristãos, não é isso? Como vai usar falsos. Está tudo enxertado na vida, porque está tudo na vida de Cristo. Está tudo enxertado ali, mas não está produzindo os frutos que deveria. E não está produzindo. E aí você vai ver que a coisa muda. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim, observe: estes sinais acompanharão os que creem. Então observe, os sinais é só para quem crê. Sinal, a Bíblia não está dizendo aqui que esses sinais acompanharão quem foi novo convertido, esses sinais acompanharão quem foi convertido. Não, estes sinais acompanharão os que creem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem produz isso? Quem crê? Mas há muitos que creem, recebem o verdadeiro Espírito, mas nunca tiveram uma vida transformada. Mateus 7,20 diz assim: portanto, pelos frutos os conhecereis.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, fizemos maravilhas, tal. E aí eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais iniquidade. Eles não poderiam produzir o fruto original. Um trigo, quem já viu um pé de laranja botar, por exemplo, botar manga? Você já viu? Nunca vi. Não pode. Um trigo bota trigo, não é assim? O joio brota joio. Você pode pega um porco. Quem já criou porco? Você já criou? Você já lavou ele alguma vez? Escova, pode passar shampoo, pode ser o que for. Largue ele, que você vai ver que ele vai procurar o quê? Lama. A primeira coisa que ele vai fazer, você tem que botar um ferro no nariz dele, para ele não cavar, que ele vai fazer buraco, onde não tem buraco, ele cava para dar lama, e ele gosta da lama. Você pode lavar, mas a natureza não vai mudar. Não vai mudar. Pode ungir ele com perfume, pode ungir com o que você quiser, mas a natureza não muda. A mesma coisa é a ovelha. Você pode botar ela ali, que ela quer ir mais distante ali, porque ela não quer se melar. A ovelha é diferente, não é assim? Então você vai ver que essas naturezas elas mudam. E aí Lucas capítulo 4 versículo 44, Jesus disse assim: porque a árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos de espinheiros e nem se vindimam uvas de abrolhos. Você não vai pegar um espinheiro ali e pegar a uva, não. Um espinheiro vai produzir espinho, uma mangueira produz manga. Então nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. O que nós precisamos produzir? Frutos dignos de arrependimento. A palavra nos ensina que sim, nós somos pecadores e nós falhamos, e sim, tudo amém, mas nós precisamos produzir esses frutos que são próprios de quem está arrependido. Só que as naturezas diferentes, elas, se você tem um genuíno espírito, mas a transformação não ocorreu, você precisa buscar. Judas andava lado a lado com Jesus, irmão. Judas andava com Jesus para onde fosse necessário, mas nada mudou o destino da sua vida, nada pôde mudar, porque a natureza da pessoa não foi transformada. Ela era ungida sim. Jesus disse: vai, expulsa os demônios, cura os enfermos, vão de 2 em 2, prega o evangelho. Estava lá Jesus enviando, está lá, eles lá, mas não adiantou nada. Por quê? Porque eles colocaram, Cristo é a palavra, você sabe disso, não é isso? Ele disse, mas colocaram Cristo em segundo plano, colocaram a palavra em segundo lugar. Você sabe quando que nós decaímos? Quando nós colocamos a palavra em segundo lugar. Hoje, existem tantas facções religiosas, tantas denominações, todavia, você vai observar que todas elas, tudo está diferenciando uma da outra, e quanto mais se diferenciam, mais a porta se enlarguece. E aí você vai observar que o diabo, ele é autor dessa porta larga, porque há ungidos de fato, mas os falsos profetas, os que proferem doutrina, estão proferindo errado, estão proferindo de maneira errada. Pode ser ungido, pode ser falso, pode ser ungido, mas é um falso ungido, é um falso profeta, mesmo falando profecias. Quando falo profecias vindo do céu, verdadeiras, dizer: olha, vai, por exemplo, falta energia amanhã, e aí falta. Isso não quer dizer que ele não seja um falso profeta no sentido de proferir, não no sentido da profecia. E aí você vai ver com Balaão. Quem lembra de Balaão? Você lembra? Ele era um profeta genuíno, que eu duvido que me prova alguma profecia que ele citou que não aconteceu. Ele era um verdadeiro profeta, mas era um falso ungido. Ele era um verdadeiro profeta, ele profetizou sobre Cristo, as coisas ocorreram, mas você vai observar, dê atenção, irmãos, você vai observar que ele era um falso ungido. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz assim, observe o que diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Está aqui Jesus dizendo: o qual ensinava Balaque a lançar tropeços sobre os filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim também os que seguem a doutrina do nicolaíta, a qual eu odeio. Duas doutrinas Jesus dizendo aqui que ele odeia. Primeiro ele está dizendo a doutrina de Balaão. O que ele fez?
ensinou a Balaque a lançar tropeço, a lançar engano. E aí a Bíblia vai dizer: tropeço sobre os filhos de Israel, assim como muitos pregadores ensinam a igreja a tropeçar. Não tem nada disso, não tem nada daquilo, não sei o que, vai tropeçando, vai tropeçando, vai tropeçando. E aí você vai ver, e aí ele diz: porque ensinou a lançar tropeço sobre os filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria. Então a idolatria, ela está relacionada a muita coisa, não apenas a um santinho, mas a idolatria do nossa vontade, entre outras coisas. A idolatria, e para que fornicassem. E aí você vai ver ele dizendo: assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. A doutrina dos nicolaítas, você já sabe, é a doutrina do sistema religioso, onde existe o cabeça, sabe, aquela organização onde tira a autoridade da igreja para que um sistema corrompa e determine qual seria a doutrina. E aí você vai ver que triste é a condição da igreja, porque os falsos ensinadores, os falsos pregadores, eles deixaram a palavra, eles deixaram o princípio. Eles são ungidos sim, pelo verdadeiro Espírito Santo, mas estão sendo ungidos para matar, porque as pessoas observam a autoridade daquele homem. Olha, o homem de Deus, que autoridade, expulsa demônios e aquilo mais. Eu vi agora esses dias um rapaz, um cabelo, eu não sei qual é o nome, Black Power, sei lá como é que é o nome, um óculos moderno, todo acochadinho, a roupa dele parecia uma linguiça, acochadinho, e ele disse: eu sou o maior profeta no Brasil. E ele falando, e eu falo porque eu faço sinais e não sei o que. E aí eu pesquisei o nome desse rapaz e fui procurar um vídeo. E eu disse: rapaz, quem é esse homem aqui, o maior profeta do Brasil? Eu nem sabia quem era. Como é que é maior? Não estou nem sabendo. Aí eu fui procurar, tá, então deixa eu olhar quem ele é. Aí foi olhar e um monte de profecia na igreja. Eu disse: rapaz, tem um monte de coisa aqui mesmo, um monte de sinais. Ele fala, a pessoa chora, e ali revelando o que está acontecendo no coração das pessoas, e aquilo real. Eu, rapaz, ali de profetizar. E aí eu disse: deixa eu procurar com a pregação agora. Fui olhar a pregação, meu irmão, é só dinheiro e vaidade. Ungidos para matar, ungidos para matar. Quantas pessoas estão: não tem nada, não tem nada. Ungidos para matar. Isso é terrível. Apocalipse 13 diz assim: e faz grandes sinais de mentira, que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Grandes sinais podem ser feitos, porque o genuíno servo, irmãos, ele é ungido para a salvação. O falso servo, ele é ungido com o verdadeiro Espírito. O verdadeiro servo é ungido também com o verdadeiro Espírito, mas o verdadeiro é ungido para a salvação. O falso é ungido para a morte. Ungido para a morte. E aí a boca, ela precisa falar. Nós precisamos falar da palavra, colocar os princípios, a palavra de Deus em primeiro lugar. Se o falso coloca em último lugar, o cristão precisa colocar a palavra em primeiro lugar. Ele precisa discernir as palavras, ele precisa estar descansado na palavra. A nossa alegria é dizer: eu olho para a palavra, eu estou descansado. Datã, Abirão, Miriam, tudo lutaram contra a palavra. Perseguiram Moisés, estava lá, mas Moisés estava na palavra, e Deus fez com que aqueles homens fossem ceifados. Não é isso? Datã e Abirão. Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque aqueles que andam na palavra andam nos cuidados de Deus. Mas aqueles que não andam na palavra, eles não andam no cuidado de Deus, e eles precisam cuidar. E por isso eles precisam pregar sobre finanças, eles precisam pregar sobre um monte de coisa, porque eles mesmos precisam resolver do seu jeito, porque Deus não está naquilo. E aí você vê que a coisa começa a desandar. Filipenses capítulo 1, versículo 15. É verdade que também há alguns que pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa vontade. O falso prega por inveja. A igreja lá está crescendo, eu vou pregar para porfia, para mostrar que não, o falso é assim. O verdadeiro, de boa vontade. Eu vou pregar, estou atrás das almas, tenho que pregar a verdade. E aí você vai ver que a árvore sempre vai sendo conhecida pelos frutos. E é pela doutrina que você vai conhecer quem é o verdadeiro e o falso. Não é pelo quanto ele tem unção. Não é. Os irmãos sabem quantas vezes já aconteceu aqui de orar por uma pessoa e Deus falar e dizer a pessoa vai cair, e cai mesmo, e dizer a pessoa vai estar fraqueza e está na mesma. E isso não mudou nada.
Não muda nada, nada. Eu lembro que o irmão Paulo e o irmão, que é pedreiro, como é que é o nome dele? Como? Cosmo. Foi na minha casa. Pastor, eu vi lá que o Senhor fez com que Deus mostrasse algo profundo por Lucas. Eu gostaria de ter essa experiência. Eu disse, pega na mão do outro aí. E um pegou na mão do outro e disse, vai vocês dois agora juntos. E na varandinha de casa. Estava com essa fé, estava querendo. E amém. Mas mudou alguma coisa? Não muda nada para minha salvação. Não importa o quanto Deus me use, nada disso importa. Nada disso vai importar, irmãos. Porque o que faz a diferença do verdadeiro e o falso é a doutrina que prega. É a doutrina que prega. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 a 5, assim. Vou tentar ser breve, tá, irmãos? O tempo está passando rápido. Ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, esse é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Paulo está dizendo, tem gente que é vaidoso, que é soberbo, que é presunçoso, não aceita nada, é avarento, gosta de falar da palavra, mas no fundo está no meio de contenda, de briga. Afasta-te desses. É isso que Paulo está dizendo, porque é pela doutrina que se conhece, é o que você ensina, é o que você vive. Isso vai determinar o que somos. Não é outra coisa a não ser isso. Amém? Amém? E toda vez que o homem tentou personificar a verdade de Deus, a palavra de Deus, em uma visão religiosa, o Espírito Santo saiu. Desde o primeiro século da igreja até o último século, quando o homem tentou personificar a palavra, ele decaiu. Mesmo dentro da mensagem, aqueles que conheceram aquela doutrina primordial e que viram que algo estava errado e sabendo que estava errado, não mudaram, caíram. Por que caem? Porque se perverteram para a verdade, porque não aceitam a verdade, porque estão lutando contra a verdade. E você não pode colocar a palavra em segundo plano, ainda que ninguém creia, ainda que ninguém ligue, mas você precisa ter compromisso com a palavra. Aí você vai ver 1 Reis, eu vou encerrar aqui, 1 Reis capítulo 22, você pode ler na sua casa o capítulo inteiro, onde fala da clássica luta entre Micaías e os 400 profetas. 2 reis, estavam ali desunidos, manda chamar profeta, mas todos os profetas de Deus, não do diabo, todos ungidos com o Espírito de Deus, não do diabo, estavam ali, mas corrompidos. E aí Zedequias era o maior nome dos profetas, disse, olha, eu profetizei assim, eu quero que vocês tudinho profetize assim também. Aí 400 profetizaram igual. Rei, vai para a guerra que tu vai vencer. Rei, vai para a guerra que tu vai vencer. Eles estavam corrompidos. Por que estavam corrompidos? Porque eles não tinham compromisso com a palavra, mas sim com o homem. Não tenha compromisso com um homem que não esteja na palavra. E o que aconteceu? Aí veio e disse, um desconfiou, um rei disse, rapaz, todo mundo disse a mesma coisa, tem algo errado, parece que está decorado, rapaz, a profecia, tem algo errado aqui. Um diz uma coisa, outro diz outra, aí aqui é o contrário, todo mundo está dizendo a mesma coisa, toda a igreja está dizendo Trindade existe, toda a igreja diz o batismo é no Pai, Filho e Espírito Santo, toda a igreja está dizendo a mesma coisa, tem algo errado. E o que diz a palavra? Se não tem mais ninguém não, diz, mas tem um, rapaz, até tem, esse aqui é Micaías, mas ele não é bom não, e quando ele vem para cá ele me amaldiçoa, quando ele vem para cá ele vem com o negócio de Deus fala contra mim, e ele não é do meu lado não. Ele disse, não, mas só vou para a guerra se chamar ele. Chamaram Zedequias recebe a revelação de Deus, e a revelação era diferente dos 400, que ousadia, irmãos. Quando o homem tem compromisso com a palavra, irmãos, ele é sabendo que vai passar vergonha, porque sabendo que tem 400 dizendo uma coisa, e aparece um dizendo outra, esse aí é doido, e Deus precisa desse doido,
Porque aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. É desses doidos mesmo que Deus precisa. Aqueles que têm compromisso na palavra, que não está nem aí com nada a não ser a palavra. Aí o louco estava lá e disse: rapaz, ó, Deus disse que sim, veio um espírito de mentira na boca desses 400 aqui. E se você for para a guerra, vai, mas não volta vivo não. Zedequias pegou logo, meteu um murro na cara de Micaías e disse: por onde passou o Espírito de Deus que não passou primeiro por mim? Você sabe o que isso significa? É mais ou menos assim, ó. Tá vendo essa porta aqui? É como se Zedequias estivesse na porta do céu. E para o Espírito Santo passar pelos profetas, tinha que passar primeiro dele, que ele está primeirinho. É como, vocês estão entendendo? A ideia de Zedequias é essa. Não, rapaz, como assim? Eu estou mais próximo de Deus, eu sou o maior profeta aqui. Eu sou a maior religião. Como assim? Por onde passou quem não passou primeiro? Tem que passar por aqui. Prenderam ele, deram pão de amargura, e aquele homem foi e morreu, como o profeta tinha dito. A palavra vale mais do que qualquer compromisso com o homem. Fique com a palavra. Não importa o que as religiões digam, não importa o que o mundo diz, fique com a palavra. Parece loucura, nós ensinamos uma coisa que o mundo religioso não ensina, que às vezes muita coisa que nós ensinamos nem o povo da mensagem ensina. Mas abra a Bíblia. Um dia eu estava num grupo de pastores e um pregou, não posso falar aqui quem nem o que, um pregou uma coisa e tá, parágrafo, outro pregou um monte de coisa e pá, parágrafo. Aí chegou um terceiro pastor e disse assim: esse tá certo porque usou parágrafo, e esse também tá certo porque usou parágrafo. Mas cada um estava crendo na doutrina estranha, diferente um do outro. Como é que alguém pode estar certo numa coisa? Irmãos, pode uma coisa girar para a esquerda ao mesmo tempo que está girando para a direita? Pode uma coisa cair para cima? Pode? Não pode. Como é que uma coisa é verdade ao mesmo tempo que é mentira? Ou uma coisa é ou não é? E aí, ninguém tem compromisso com nada. Esse está certo porque usa parágrafo. Esse está certo, não tem compromisso com a palavra. E eu disse: ou o profeta ele era doido, e eu falei outras palavras, ou ele era doido, ou vocês que não estão entendendo nada. Abra a Bíblia. Abra a palavra. O que a gente precisa é abrir a palavra, irmãos. E às vezes a gente perde o compromisso. Quantas vezes eu tive conversa com algumas pessoas, pastor chegando e dizendo: olha, eu creio nisso aqui, mas eu não posso falar, eu não posso pregar para a igreja, mas minha família eu vou avisar. Irmãos, você não imagina o quão perigoso é. Eu conversei há uns 3 anos atrás com um senhor de idade, eu não conheço, você não lembra o nome dele, da mensagem. Falou: o senhor que é o pastor Marcos, o senhor estava atrás do seu número, eu vi ali algumas coisas tal, e eu estou surpreso, irmão. O senhor com pouca idade, ele é um senhor veterano, mas eu quero lhe dizer que o senhor vai sofrer muito, por isso e aquilo outro. Mas você falando desarmado, eu lembro que na época eu falei assim para ele: não, irmão, eu só não vou sofrer porque eu não quero estar no meio dessa bagunça. Na verdade, eu não quero nem estar militando nessas coisas. O que eu faço é só ensinar meu povo aqui. Eu tenho responsabilidade com a minha igreja. Aí chegou um outro, eu não quero dizer de onde, chegou e disse: ah, pastor Marcos, o senhor é o primeiro teólogo da mensagem. Você conhece? E eu disse: não, meu irmão, é porque a gente vai para a palavra. É a palavra. O foco é a palavra. Se o mensageiro ensinou, fica uma palavra, tire tudo e fica uma palavra, por que eu vou ficar com outra coisa? Se nem ele ficou com outra, ficou com a palavra, eu vou ficar com outra. Fique com a palavra. Como eu sei que eu estou com a palavra, quando minha vida começa a produzir frutos. Como eu sei que eu estou enxertado em Cristo, quando os meus frutos, elas parecem com os frutos de Cristo. Dadas as suas respectivas limitações, porque somos pecadores, mas precisamos parecer com Cristo. É isso que precisamos. Então eu quero que você saia aqui esta noite dizendo no teu coração: Senhor, eu preciso realmente nascer de novo.
Senhor, eu creio que eu sou ungido pelo verdadeiro Espírito, mas eu quero ser transformado por esse Espírito. Busque uma transformação interna, porque no fim das contas, irmãos, no fim das contas, se nós não andarmos na palavra, nós não perseveraremos e não nos manteremos na congregação dos justos. Não conseguiremos, vamos falhar. Se eu deixar a palavra, eu vou falhar. O que hoje eu estou aqui é só misericórdia, irmãos, é só misericórdia. Quantos grandes homens caíram, quantos, para nunca mais voltar. Talvez eu, talvez você que sabe os seus pensamentos, e quantas vezes pensou, meu Deus, até chora, sem ânimo de vir para o culto, sem desejo. Observe, em algum momento você deixou a palavra em segundo lugar. Em algum momento a palavra ficou em segundo lugar, e por isso não há desejo, por isso não há desejo de transformação. E aí continuamos avarentos, continuamos cheios de coisa. E para que sermos ou vivermos uma vida falsa? De que adianta? De nada nos adianta. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos fazer a oração final. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse culto. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço, eu te louvo e te peço que o Senhor aceite a reconciliação, o recomeço. Aqueles que sentiram temor na alma, aqueles que sentiram que o Senhor falou, transforma, Senhor. Transforma, Senhor. E aqueles que de alguma maneira ainda estão com seus corações endurecidos, eu te peço, aquebranta, porque só tu podes. Salva-nos, salva-nos de nós mesmos. Talvez, Pai, muitos estamos cansados de falhar, de pecar, já estamos sentindo o peso, o fardo dos nossos próprios erros. E eu te peço, guarde-nos e nos livre de todo mal, proteja-nos no nome do Senhor Jesus. Amém.